Ok, eu quero convidar você a pensar comigo hoje sobre um tema que responde muito nos nossos anseios, numa época em que nós vivemos eu posso dizer que esse é o tempo da depressão, é o tempo da solidão, é o tempo do individualismo, é o tempo da indiferença, é o tempo do egoísmo. Esse é o tempo em que nós vivemos, é o homem pós-moderno. O homem pós-moderno, ele é assim, ele é inseguro, ele saiu de uma casa e ele foi para um apartamento para se sentir mais seguro. Ele vive agora em condomínio, se ele puder, ele blinda o seu carro por causa da insegurança urbana. Ele é o camarada que aprendeu que não deve confiar em ninguém e ele agora não confia nem na sua própria sombra. É o homem que quer ter bens a qualquer preço, o homem pós-moderno. Eu e você, nós estamos numa geração onde o ter e o ser entra em choque, em contradição. Aonde todo caminho leva a Deus, onde tudo é válido em função do nosso objetivo, ou seja, os fins justificam os meios. E é nessa questão que o homem começa a adoecer da sua alma. Nós encontramos um homem doente, um homem que, apesar de ter uma qualidade de vida melhor do que os nossos avós, do que os nossos pais, ele é um homem mais insaciável, é um homem com mais crises. E é por conta disso que nós estamos trazendo para você nessa noite a temática Resolva as questões-chave da sua vida. Há áreas na nossa vida, e eu lembro que quando eu deixei a Junta de Missões Mundiais e aceitei o convite da Cibapa, eu tive as minhas próprias crises. E aí eu fiz 6 meses de terapia com um psicólogo, e um dos conselhos do psicólogo era: feche áreas da sua vida. Quando nós vamos numa jornada, numa empreitada, e nós não fechamos algumas portas, e não resolvemos algumas questões do passado, tende o ciclo se repetir novamente. Ou seja, as áreas da sua vida que precisam ser literalmente resolvidas. E você precisa descobrir quais são as questões da sua vida que ainda não foram trabalhadas, que ainda não foram resolvidas e que faz com que você viva um ciclo repetitivo. Ou seja, você muda de lugar, mas continua acontecendo as mesmas coisas. Pessoas novas passam pela sua vida, mas elas repetem com você as mesmas experiências que você teve no passado. E aí algumas pessoas querem chamar isso de maldição. Não é uma questão de maldição, é uma questão de questões chaves da sua vida e que você não resolveu e você quer que Deus resolva. E Deus não pode resolver. Por quê? Porque a vida é sua, Ele lhe deu. Deus não pode resolver áreas da minha vida que só eu posso resolver. Ele me dá graça, Ele me dá misericórdia, Ele colocou um dispositivo chamado fé no meu coração para que viva na dependência dEle, mas áreas chaves da nossa vida precisam ser enfrentadas. O texto de Hebreus capítulo 11, versículo 23 e 27, mas agora eu quero ler só o 27, diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? Olha que texto bacana, né? Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Deus nos deu a vida. Ao contrário do que muitos deístas e ateístas dizem, Deus não joga conosco. Aliás, Albert Einstein diz que Deus não joga dados, e Ele jamais jogaria ou brincaria com as nossas vidas. Agora nós precisamos, queridos, ser reais. Nós evangélicos, nós cristãos, nós acreditamos apenas em 2 vidas.
Uma temporal, que é esta e ela é única, e a eterna. Eu querendo ou não, independente de ser evangélico ou não, eu vou para um outro lugar. Os espíritas chamam isso de reencarnações, sucessivas manifestações, até chegarmos ao ápice do nirvana, o aperfeiçoamento da alma. Nós evangélicos entendemos que a nossa eternidade está em Deus. Mas nesta vida, é uma única vida, você só vai passar por ela uma única vez, e a minha pergunta a você é, o que é que você está fazendo da sua vida? Como você vive? Como você direciona a sua vida? Eu tenho no meu auditório algumas pessoas, e eu elenquei alguns pontos de pessoas que no decorrer da minha caminhada de conselheiro, e no decorrer da minha vivência, me deparo com esse tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoas são pessoas que elas não entendem que a vida, ela precisa ser vivida e bem vivida. Mas há pessoas que vivem mal. E elas vivem mal por quê? Porque elas querem ser guiadas pela culpa. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Existem pessoas que elas estão sendo guiadas pela culpa. E como nós entendemos que essas pessoas podem ser felizes? Elas precisam primeiro se livrar dessa culpa. Elas precisam se livrar e fugir do remorso e da vergonha. A maior parte do grupo dessas pessoas são pessoas que estão presas ao passado. Eu geralmente brinco que esse tipo de pessoas, elas gostam de sofrimento. Elas fazem questão de trazer à memória a imagem, situações de pessoas que provocaram dentro dos seus corações dor. Pessoas que estão presas ao passado e acabam sendo prisioneiras, literalmente, desse sentimento de culpa. Quando o escritor bíblico, no Salmo 32, versículo 2, ele nos diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Vamos ler juntos? Como é feliz. Queridos, o propósito de Deus não é restrito ao passado, ao contrário. Deus é aquele que nos chama a vivermos uma experiência diária. Agora, alguns gostam de se remeter a este passado. Você precisa entender que quando nós conhecemos ao Senhor nosso Deus, quando nós entendemos que Deus não é a causa, Ele não é a causalidade de toda a dor que há no seu coração. Ao contrário, Ele é a esperança, Ele é o porto seguro aonde a sua vida pode ancorar. Se você entender isso, que Deus não nos acusa, você vai entender então que a vida pode ser vivida melhor do que a situação que você está vivendo hoje. Segundo tipo de pessoas são pessoas que estão sendo guiadas pelo rancor. Essas pessoas, elas não sabem resolver as questões da sua vida, porque o sentimento de amargura, a falta de amor, a falta de predisposição de liberar o perdão e viver a sublimação, acaba fazendo com que ela seja escrava de um sentimento que a deixa doente. O rancor, querido, fere mais você do que a pessoa ou qualquer outra pessoa. O sentimento ruim que bate a porta do nosso coração só pode ser evitado por mim e por você. Só a pessoa ferida é que decide se ela quer ser escrava ou não daquele ferimento. Pastor, mas é inevitável. Não, não é inevitável. Senão Deus não teria dito para cair, o pecado jaz à porta do teu coração. Cabe-te tu dominar. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos presos às mágoas e às lembranças amargas do passado. Pessoas assim são torturadas por um sentimento que acaba criando nos seus corações raiz de amargura, impedindo-as de ser felizes e de fazer qualquer pessoa que esteja perto dela feliz. Se nós não entendermos isso, jamais entenderemos a sublimidade e o segredo da vida. Talvez, queridos, você nada possa fazer, ou seja, nada possa mudar o quadro do seu passado, mas a sua decisão hoje determina literalmente o seu futuro. Eu não posso mudar o meu passado, você também não pode mudar o seu passado,
mas a sua decisão de como você quer viver o seu presente muda a história da sua vida. O que vai levar, ou aonde vai levar você as lembranças do passado. Remoer uma história que não lhe traz nenhuma expectativa de mudança. Um dia no conselho, na minha sala pastoral, já há alguns anos, acho que uns 4 anos, um casal entrou na minha sala, ele queria dizer-me algumas verdades e resolver algumas pendengas comigo. E no início da história eu percebi que ia ser uma história desnecessária. E eu lembrei um conselho da minha mãe. Minha mãe não é evangélica, mas ela dizia umas coisas fantásticas, a sabedoria popular. Ela dizia assim: Valmir, o que não pode ser consertado também não precisa ser dito. É perda de tempo. Eu guardei isto na minha cabeça, querido. E isso é algo que você talvez diga assim: pastor, mas eu tenho necessidade de desabafar. Eu tenho necessidade de falar. Então, querido, me procure, que eu conheço meia dúzia de psicólogos, e você paga uma consulta e vai lá e desabafa, porque eles recebem dinheiro, não é para dar conselho, é para ouvir a gente. Você já foi no psicólogo? Ele senta, com todo respeito, né, numa cadeira, e aí você começa a falar, e ele começa a colocar a mão aqui. Sim. Aí você diz para ele assim: e o que você acha? E ele repete para você: não sei, o que você acha? É essa a funcionalidade. Então é melhor você pagar para alguém neutro e dizer todas as verdades e viver em paz com as pessoas que você nunca vai poder consertar as coisas do passado. Você precisa entender, queridos, tem pessoas que querem consertar um passado e elas acabam gerando mais feridas ainda. Não, eu preciso dizer tudo aqui para o Paulo. Para quê? Vai resolver? Não. Você quer se vingar de forma bondosa. Sabe como é que você quer se vingar de forma bondosa? É lá: olha, eu vim aqui, Paulo, porque eu preciso dizer um negócio para você. Porque Deus está me incomodando e nós somos irmãos em Cristo Jesus e precisamos. É mentira, gospel. Você não quer, você quer se vingar. Você quer mostrar que você é melhor do que ele. Então a gente precisa reverter essa situação. A gente precisa compreender, queridos, literalmente, que não dá para resolver as coisas do passado. Se livre, não viva no passado, liberte-se dele, não se deixe controlar. Ele não pode guiar a sua vida hoje. Existem pessoas também que são guiadas pelo medo, é outro tipo de pessoas. Pessoas guiadas pelo medo, queridos, são pessoas que têm medo de arriscar, têm medo de tentar novas oportunidades. E geralmente essas pessoas, elas têm a raiz do medo ligada à sua família, às suas tradições, à sua formação, à sua repreensão. E elas perdem grandes oportunidades por causa do medo. O apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, e principalmente o nosso querido irmão do amor, João, diz em 1 João 4,18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que coisa fantástica, no amor não há medo. Ontem eu estava celebrando o casamento do nosso irmão Daniel e Bárbara, um lindo casamento ali na Chácara Irecê, e uma das coisas bacanas que me trouxe à memória é isso, é que a manifestação prática do amor, e amor não é uma questão sintomática, amor não é uma questão de você sentir, amor é uma questão de você decidir, amor não é algo que brota no seu coração, ao contrário, o amor, ele é cultivado na raiz, na essência de você não querer ser dominado por um outro sentimento, que não ser o sentimento de construção. E quando a gente começa a compreender por que é que tem marido que não trai, por que é que tem esposa que não trai, por que é que tem filhos que se sacrificam em favor dos pais e vice-versa, você vai entender que a linguagem é o amor.
Por isso, Paulo, ele vai e diz que o amor tudo sofre. Quando eu vou celebrar casamento, eu digo assim para a pessoa, para o noivo e para a noiva: queridos, hoje a cobaia é a Nayara e o Paulo aqui na frente. Querida, você tem certeza que você quer sofrer? Não, pastor, eu quero casar, mas casar é sofrer. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. As pessoas dizem: eu casei para ser feliz. Quem foi que disse? Está na Bíblia isso? A Bíblia está dizendo: o solteiro está livre. Mas quando eu faço apelo dentro da igreja, quem quer ficar solteiro? Todo mundo diz: Deus me livre. Mas quando começa a ter problema dentro do casamento, estou sofrendo. Mas a Bíblia diz: o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Tudo. Então, queridos, é o amor. Você só sofre porque você ama. Olha que lindo. Não gostei, pastor, dessa mensagem. Mas essa é a verdade. A Lídia sofre porque casou comigo. E vocês não sabem quanto eu sofro também. O amor, gente. Por quê? Não era mais fácil eu largar a Lídia e ela me largar? Muito mais fácil. Mas a gente se ama. Então a gente suporta um ao outro, suporta o chulé, o rancor, o mau humor, a avareza, a falta de cooperação. A gente suporta tudo isso por causa do amor. Porque eu penso: melhor com ela, pior sem ela. É um amor, mas eu gosto do cheiro dela mesmo quando ela me maltrata. Porque eu sou uma pessoa muito boa. É lógico, queridos, que existem pessoas que sofrem, e sofrem porque elas não entendem que o amor é uma decisão. Por isso, essas pessoas precisam largar o medo e arriscar em se lançar e investir nos outros. Outros podem colocar: existem pessoas que estão sendo guiadas pelo materialismo. Esse é o tipo de pessoa, literalmente, que acha que não tem idolatria. Porque o ter é mais importante do que o ser. Ela faz do seu direito, da sua necessidade de ter mais, de ser mais importante, de estar mais protegido. Quarta-feira passada eu disse um negócio fantástico aqui que me disseram e eu achei aquilo brilhante. Toda pessoa, quando começa a ascender na vida profissional, ele quer mais, muito mais e muito mais. E aí eu conversando com um pastor amigo meu, e ele disse assim: Valmir, status é uma coisa do cão. Eu disse: status é. Porque geralmente quem quer status cai numa cilada. O status faz com que você queira comprar o que você não precisa. Você compra aquilo que o seu dinheiro não pode pagar. E você quer comprar coisas para impressionar quem não merece ser impressionado. Eu disse: lasqueira, isso mesmo, tem metade da minha igreja está endividada. Porque quer comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar e impressionar quem não paga suas contas. Isso é status. Ah, vai para a cucuia com status, gente. Vamos viver. Vamos fazer como o livro de Provérbios nos diz: Senhor, não me dê riqueza, para que eu não venha esquecer de Ti. Mas também não me dê pobreza, para que eu não venha amaldiçoar a Ti. Senhor, me dá o suficiente, para que eu viva com dignidade. Se a gente entender isso, a gente não vai cair nesse laço, queridos. Nós queremos muitas vezes ostentar aquilo que nós não somos. Queremos aparentar uma vida que nós não temos. E queridos, eu já contei essa história para vocês e vou contar enquanto eu for pastor na Cibap. Não queira ser a galinha que acompanha o pato. O pato sabe nadar, a galinha morre afogada.
Não tente acompanhar o estilo de vida do outro. Se o seu meio social, se o seu pequeno grupo é de gente que tem jet ski, que tem viagens, isso aqui, bacana, Deus abençoe, mas quando Ele te chamar para vir para algum lugar com Ele, você pergunta logo, você vai pagar? Não chame. Eu aprendi isso em Angola. Chegamos, passamos um tempo em Luanda antes de irmos para Uambo, e estava conosco uma missionária alemã. E esses missionários europeus, eles têm pouca noção da realidade social, ou seja, eles não têm isso que nós brasileiros temos, de sermos empáticos e penalizados com a miséria dos outros. E ela nos chamou para a gente lanchar. Eu estava com um amigo angolano, a Lídia, ela nos chamou e nos levou para lancharmos na orla, que é muito bonita, é a orla de Luanda. E ela nos levou num lugar chique, um lugar bonito. Só de entrar eu já fui contando quantos kwanzas, que é o dinheiro de Angola, eu tinha no bolso. Meu Deus, e agora? Cheguei perto da minha esposa e falei para ela assim, não peça nada que eu não estou sem dinheiro. Veio o cardápio, e aí eu comecei a olhar o cardápio, 35 mil kwanzas, 60 mil kwanzas. Falei, meu Deus. O angolano estava perto de mim, mais lascado do que eu. E aquela mulher pediu um baita de um prato. E ela começou a comer sem ter noção nenhuma de que estava diante de 3 pobres. Eu pedi uma banana caramelada, fui direto para a sobremesa. Comi metade, dei metade para a Lídia, e a Lídia dividiu a metade dela com o coitado do angolano. Não vá acompanhando a realidade do seu amigo. Viva conforme a realidade do seu bolso. Não endivide-se por causa do seu meio social. Seja você mesmo. A gente começa a entender, queridos, que essa sociedade diz que a gente vale o quanto a gente pesa. Mas, lembre-se, autoestima e patrimônio não são sinônimos. Não são sinônimos. Mantenha-se firmes. E por último, existem pessoas que estão sendo guiadas pela própria aprovação. Ele tem uma necessidade de ser aprovado pelos outros. Pessoas que necessitam, queridos, de ter o reconhecimento de tudo que faz, tudo que diz. E por isso, ele vive guiando-se pela multidão. E há um dito popular que quem se deixa levar pela multidão fica perdido. Então tenha cuidado, não se deixe levar. Infelizmente aqueles que seguem a multidão acabam-se assim perdidos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus usou um homem fantástico, Moisés. E todos nós conhecemos a história de Moisés, e a minha pergunta é, se Moisés era um homem como eu e você, por que Deus o usou da maneira como usou? O que é que nós podemos aprender através da vida de um homem como Moisés? Porque ele foi uma pessoa tremendamente abençoada por Deus e marcou a história do seu povo. Talvez nós pudéssemos entender que Moisés, à semelhança de todos nós, foi desafiado a resolver questões da sua vida. E esses dias eu estava falando para um amigo que você não conhece a pessoa até viajar com ela. Você não conhece aquela pessoa até você passar um tempo com ela. Suas verdadeiras ações, ela vem à tona. E às vezes a gente não sabe como aquela pessoa é, nem como ela vive. Mas eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, que você precisa parar de refletir sobre coisas supérfluas e fúteis e canalizar o seu foco para as questões fundamentais da vida. Que nós trabalhamos com coisas secundárias e deixamos as questões profundas a correr solta, e Ele é
elas são as respostas para todos os dilemas da sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 27 diz assim, me acompanha aí na leitura, vamos lá. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? Você conhece a história de Moisés, ó? Filho de escravos, havia um decreto do faraó que todos os meninos deveriam morrer, porque por mais que o Egito oprimisse os hebreus, mas as mulheres hebreias davam luz aos filhos e nascia mais homens do que mulheres. Faraó, para deter a natalidade do povo hebreu, mandou matar todas as crianças que nascessem homens, eram para ser lançados no rio, ou serem sacrificadas, só as mulheres deveriam viver. A mãe de Moisés percebeu no seu coração que aquela criança, Deus tinha um propósito, e a fé do pai e da mãe de Moisés betumam um cesto, colocam Moisés dentro do cesto e o coloca rio abaixo. Moisés vai parar aos pés da filha do faraó que estava a banhar-se, e ele é criado, ainda que nasceu como escravo, criado no palácio real. Moisés cresce com pomposidade, suntuosidade, mas ele tem que tomar uma decisão. Ei, presta atenção que eu vou dizer uma coisa para você. Deus nos deu a vida, mas as decisões com relação à vida são tomadas por nós. E por isso que não há destino pronto. O destino, quem faz, é você com a sua decisão. Primeira coisa que eu quero descobrir e pensar com vocês sobre isso é, você quer resolver algumas questões da vida, você precisa definir qual é a sua verdadeira identidade. Eu preciso definir a minha identidade. E nós não trabalhamos nunca isso. Versículo 24 diz que pela fé Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Talvez no seu contexto você diga assim, mas o que isso significa? Moisés precisava tomar uma decisão de viver uma mentira ou uma verdade. Ele poderia continuar no palácio real, sendo filho da filha do faraó, sucessor do império, tendo todos os recursos, todo o luxo do mundo, mas ele também poderia, queridos, ter tudo isso, prazer e status, e não ser ele mesmo. A outra opção de Moisés era literalmente admitir as suas raízes como hebreu, retornar a viver como filho dos escravos, ser humilhado, trabalhar muito, não ter todo o dinheiro, não ter status, mas viver uma verdade. Moisés só tinha essa escolha. E o texto sagrado diz que pela fé, ele recusou, renunciou um padrão que era incompatível com aquilo que ele descobrira sobre si mesmo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você fora do meio social? Quem você é? Definir quem sou eu vai mudar toda a minha vida. O Salmo de número 139 diz, versículo 15 a 17, Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me desses para viver foram todos escritos no Teu livro.
quando ainda nenhum deles existia. Por isso que nós somos contra o aborto. Porque Deus criou a vida e Ele não criou um projeto para ser sabotado. A sabotagem não faz parte do plano de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, Moisés descobre que o sucesso dele não está no palácio. Que o sucesso do Moisés não está em ele viver uma face. Que o sucesso de Moisés não tem que viver com um mundo ilusório, criado por ele, criado pelas circunstâncias. Ele precisa ser ele mesmo, sem negar as suas origens, sem negar o seu berço. Daí o momento quando ele se levanta e diz assim: não, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Admitir quem você é o caminho para um sucesso e para um sentimento de realização. Quando você entende que Deus criou você para que você seja você mesmo, e que você não precisa aparentar ser o que você é, nem viver a vida de alguém que você deseja ser parecido com ela, mas criar a sua própria performance, de saber que a vida que Deus lhe deu é o seu maior tesouro, é o seu maior dom, que a vida que Deus lhe deu, não importa as suas origens, não importa o seu passado, quem dá sentido à vida é a própria manifestação da vida revelada em Deus e abraçada por você no seu coração através da fé em Jesus. Se você não entender isso, você não sabe qual é a sua identidade. Talvez você esteja tentando agradar um ou outro, mas não precisa, querido. Seja você, seja a sua identidade. Seja forte com o que eu vou lhe contar, tá bem? Seja forte. Há um tempo atrás, eu contei nessa igreja essa experiência que marcou muito a minha vida. Eu não acreditava em demônios. Demônio, não acreditava. Achava que essa era mais uma questão psicológica. Ainda mais que eu tinha uma professora de psicologia da religião e eu amava aquela professora. Eu achava ela um bárbaro demais. E ela me provou na Bíblia que não existia demônios. Então eu não cria em demônios. Estou dirigindo um culto no bairro Grotão, em João Pessoa, na Paraíba, quando uma mulher grita, pá! E tem um homem caído na porta da igreja. O culto para com o grito daquela mulher e ela diz: esse homem tentou me matar, tentou matar meu marido hoje à tarde, e nós viemos fugido para a igreja. E eu pedi para Deus, que eu sabia que era demônio, e que o trouxesse aqui hoje, para ele ser liberto. E aí começou uma sessão de exorcismo naquela comunidade. Sai Satanás, queima Satanás, está queimado em nome de Jesus. E aquele trabalho todo, em mais de meia hora, 40 minutos, em 1 hora, e o culto foi passando. E eu cansado com aquele negócio, meu temperamento manso e humilde. Falei: vou acabar com esse negócio, que esse cara é um safado, um malandro que entrou aqui dentro da igreja, está enganando todo mundo aqui que é demônio. E eu fui lá, queridos, e foi o melhor e o maior soco que eu dei na cara de alguém. Pense como eu sou bom de soco, viu? Não é à toa que eu quebrei o nariz, fiquei com ele quebrado muitos anos e Antônio consertou. De soco. Aquele homem caiu, se levantou, ele era alto, magro, mas ele se levantou como se fosse um príncipe, e ele disse: já terminei o que eu vim fazer. Valmir, olha o susto que eu levei quando ele disse o meu nome. Valmir, nós vamos nos encontrar ainda. Pá, caiu de novo, e agora o medo tomou conta de mim. Não tem demônio, mas se tiver eu estou ferrado. Apavorado, eu voltei para o seminário em crise. Esqueci aquela história, passaram-se anos, mas eu nunca mais falei contra demônios. Tentei viver em paz com os demônios. Vocês ficam no território de vocês, eu fico no meu território. Passaram-se anos, fui morar no Rio de Janeiro.
pastoreando no Rio de Janeiro, recebo a visita do pastor Helder, um amigo meu, e vamos andar no aterro do Flamengo. Andando no aterro do Flamengo, tem na praia as sessões espíritas. E meu colega diz assim, o Helder diz, vamos lá dar uma olhadinha. Eu falei, não mexe com essas coisas. Cada um na sua. Ele disse, não, mas só vamos dar uma olhada. Depois de muita insistência, a gente saiu do calçadão, entramos na areia, chegamos lá, estamos na roda. E tem um rapaz travestido de mulher, dando a sessão. E ele vem de costas. Na minha direção, e eu já começo a sentir, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. E quando ele se vira, diz, como vai, Valmir? Vocês riem porque não foi vocês. Quando ele disse, como vai, Valmir? Meu colega disse, você se conhece? Eu falei, não. Não. É hilárico agora. Mas eu estava arrepiado. E ele disse, eu não disse que a gente ia se encontrar? Você lembra? O que é que você quer aqui? Eu catei a mão do meu colega. Estranho você fazer isso no Rio de Janeiro, mas eu catei e vou embora. E de lá para cá eu entendi o que é a investida do diabo. Eu entendi, queridos, literalmente, que você precisa saber quem você é, porque o diabo sabe quem você não é. E se você não tiver consciência clara de quem você é, o diabo sabe quem você não é, e ele vai roubar, matar e destruir você. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Moisés sabia que o Egito era fascinante. Moisés sabia que o palácio real lhe traria uma vida social bem melhor, mas ele optou ser aquilo que Deus desejou que ele fosse, um hebreu segundo o coração de Deus. A segunda verdade é, resolva as chaves da sua vida sabendo quem você é, mas saiba também assumir a sua responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Sabe, queridos, isso significa que eu serei o que Deus quer nesta vida. E hoje a gente vive uma vida em uma sociedade que vem sendo marcada pela vitimização, ou seja, cada um se coloca na questão e no requisito de vítima. Eu sou assim porque eu fui estuprado. Eu fui assim porque eu nasci pobre. Eu sou assim porque minha mãe era violenta. Eu sou assim porque o meu pai me abandonou. Queridos, você não precisa se colocar na posição de vítima, porque Jesus veio para ser o seu caminho, a sua verdade e ser a vida em você. Você não precisa viver transtornados por lembranças amargas do passado. Não transfira o fracasso da sua vida para A e B. Você diz, pastor, é fácil falar isso. Não, você vai lá no face a face, que você vai ouvir histórias como a minha e a história de tantas outras pessoas que saíram de nenhuma perspectiva e ascenderam, não por talentos próprios, não por habilidades próprias, mas porque confiaram as suas vidas na mão de Deus. A religião não muda ninguém, mas Hebreus capítulo 11, versículo 25 diz que Moisés preferiu, olha bem o texto, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Quando você entende o que significa isso, entende por que Moisés, queridos, teve que fazer uma opção. A opção de Moisés é não culpar os outros pela situação e direção da sua vida. Seu pai e sua mãe fez o melhor. E sabe que eu descobri isso? Eu tinha uma marca, uma dor muito grande, porque meu pai, como todo militar, era duro. Nunca dava um abraço da gente. Um dia,
eu ouvi uma mensagem que falou muito ao meu coração e eu me rendi à paternidade de Deus. Quando eu vi Deus como meu pai, eu comecei a enxergar que eu não podia culpar meu pai, porque meu pai só podia dar o que ele tinha recebido. Enquanto você fica lamentando pelo que sua mãe e o seu pai deixou de fazer com você, você está impedindo de ser feliz. Os nossos pais dão o que eles receberam. Eles não podem mudar o passado, mas você pode mudar o presente e ter um futuro bem melhor do que o seu pai e sua mãe. Se você entender que você não precisa culpar os outros. Queridos, eu não posso viver baseado num compromisso espiritual das outras pessoas. Eu nasci de novo, você nasceu de novo. Em João capítulo 3, versículo 3 diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo é a experiência transformadora. Há tanta gente na igreja, talvez eu tenha alguns daqui nessa noite, que é da igreja, que já se batizou, que frequenta essa igreja, mas não nasceu de novo. Nascer de novo é romper com o casulo. Nascer de novo é sair da inércia. Nascer de novo é romper com o passado e viver algo novo nos dias atuais. Agora, meu querido, você está ouvindo esse sermão dizendo assim, eu já sei tudo isso, mas não se converteu ainda. E eu fiquei um tempo dentro da igreja sem me converter. Até um dia em que eu dobrei o meu joelho no meu quarto, e eu disse, Senhor, eu ouvi esse pastor, não vou dizer o nome dele, era um pastor famoso, foi na minha cidade, e ele fez maravilhas, e eu vi muita gente se convertendo, chorando, se arrepiando, caindo, e eu nada. Cheguei em casa, eu disse, Senhor, eu vi tudo aquilo, eu não senti nada, eu não me arrepiei, mas se o Senhor é Deus, mude a minha vida. Romanos 14, 12 diz que assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A experiência é particular, querido. Ela é única, ela é sua, ela não é pluralizada. Não transfira a responsabilidade dos seus traumas, das suas dores para outro. Terceiro, você precisa definir e determinar as suas prioridades. Que tristeza, não é? Esse mês nós estamos sendo impactados por um escândalo no mundo gospel. O casamento da Bianca e do Felipe. A fama tem um preço terrível. Quanto mais alto a gente chega, maior é o tombo. Quanto mais exposto a nossa vida pública, mais satisfação tem os deleites da mídia. E eu acho que algumas coisas a gente precisa aprender nessa noite. Se você não prestou atenção no meu sermão até agora, preste só nessa parte. Hebreus 11, 26 diz que por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Quando eu me converti, de verdade, nenhum amigo meu quis andar comigo, mas... Por quê, pastor? Porque eu bebia e passei a não beber. Porque eu frequentava casas noturnas e não frequentava mais. Porque eu participava de círculos para tratar daquelas saidinhas masculinas e não estava mais. Meus valores tinham mudado. E conversão é inversão de valores, mudança de valores. E quando a gente faz isso, meus pais ficaram revoltados, porque agora minha casa, que era muito cheia, não tinha mais ninguém. Onde foram parar todos? Eu determinei as minhas prioridades. Moisés considerou a desonra. Meu pai era maçom.
Nada contra os maçons. Tínhamos uma vida bem agitada, porque o jovem participa, filho de maçom, participa do Rotary Club, do Interact Club, depois tem o Lions Club, depois tem o Rotary Club, e assim sucessivamente, porque são instituições que estão ligadas. E essas instituições, elas dão trampolim para a ascensão social. Às vezes, se converter, se tornar um servo de Deus, você tem que perder para poder ganhar. E às vezes a gente não entende isso. Moisés sabia que o que ele iria perder era temporário, mas o que ele ia ganhar era eterno. Você tem certeza da sua vida eterna? Pergunta aí para o seu irmão que está ao seu lado, olha para ele e pergunta, você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza? O que realmente é importante para a sua vida? Moisés tinha poder e prestígio, versículo 24. Ele tinha prazer, versículo 25. Ele tinha posses, tudo o que o homem quer. Posses, prazer, poder e prestígio. Os 3 P's que iludem os olhos do ser humano. Poder e prestígio, prazer e posses. Tudo isso Moisés tinha. Mas ele optou em abrir mão de tudo isso, simplesmente para viver novos valores, valores que marcassem a vida dele. Os planos de Deus têm mais valor do que popularidade, queridos. A popularidade, ela é ilusória. Chega um momento que tudo que você tem não pode, não sustém quando a enfermidade chega. Quando o seu título acabou, todas as nossas condecorações, todos os nossos troféus, todas as nossas medalhas, tudo aquilo que a gente tem se torna pura ilusão. Os planos de Deus têm que ter prioridade na sua vida. Aliás, já dizia uma amiga minha que está lendo Provérbio, e lendo Eclesiastes, desculpa. Tudo é vaidade. Juntar tesouro nesta terra e correr atrás de reconhecimento e aplauso humano é vaidade. Só vaidade. Moisés descobriu que a fidelidade a Deus tem mais valor do que prazeres. Nosso problema, queridos, é que geralmente queremos servir a Deus quando nos é conveniente. Esses dias, minha boca grande, né? Eu e minha boca grande, mas eu vou terminar já o sermão. Só para dizer para você como isso é supérfluo demais. Estou no meio de pastores, aí os pastores chegam assim para mim assim, nossa, o doutor fulano está na sua igreja, né? Doutor fulano é uma benção, doutor fulano é uma benção. Aqui tem vários doutores, porque ninguém vai desconfiar de quem, por isso que eu posso falar, né? Lá, doutor fulano, eu estou olhando para eles. Aí teve um que dizia assim, como é que é ser pastor do doutor fulano? Eu falei, leva para tu. Queridos, nós somos puxa-sacos de títulos, de méritos. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a grande suprema do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas. Filipenses 3:8. A paz de Deus tem mais valor do que posse. Sabe o que é que eu gosto da igreja evangélica? É isso aqui. Todos nós, sentados como estamos, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém tem mais do que ninguém. E é por isso que nós nos tratamos como irmãos. E quando nós entendemos isso, essa é a motivação que nos impulsiona em saber que eu preciso escolher quem será minha autoridade na vida. Eu quero terminar perguntando para você, quem é Senhor da sua vida? Quem é Senhor do que você tem? Hebreus 11:27 diz que pela fé ele saiu do Egito.
Mas temendo a ira do rei, ele perseverou, porque via aquele que é invisível. A gente presta contas da nossa vida a alguém. Moisés entendeu que o compromisso dele estava sendo com o Deus que estava se revelando a ele. Mas a vida é simples. E eu quero concluir dizendo para você que a coisa mais simples do mundo que você pode fazer é submeter o seu coração à autoridade de Cristo. Viver Cristo como seu maior patrimônio. Tomá-lo como seu Senhor e seu Salvador. E permitir que a sua vida seja moldada pelos seus ensinamentos. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.